Bem-vindos, mais uma vez, ao nosso encontro sobre o animismo sofiânico. Este é o encontro número 5 e hoje nós vamos falar sobre o episódio 4 do mito de Sofia, o sonho unilateral. Vamos fazer então uma breve recapitulação do episódio 1, 2, 3? Episódio 1. O originator, o pai de tudo, aquele de onde tudo emerge, emite uma singularidade. Essa singularidade é captada como uma nota musical por dois íons num pleroma específico. Eles pareiam e nessa dança eônica de torrentes de plasma como serpentes em acasalamento, eles criam o genoma. Toda a unidade do pleroma participa na execução da concretização dessa singularidade emitida pelo originator. E em conjunto, essa singularidade, que é uma coisa física, ela é expelida para fora do pleroma, para os braços da matéria, onde elas possam cair, emergir e etc, etc. Então, o que acontece depois da panspermia? Ora, esses propágulos em forma de ova de rã estão lá penduradinhos no trapézio da M42, na nebulosa de Órion, e eles eventualmente caem em algum planeta e emergem. Veja só o que aconteceu no episódio 4, o sonhar unilateral. Nos braços galácticos, planetas, cometas e estrelas surgem e dissolvem-se ao longo de períodos incalculáveis de tempo. O material granular dos braços em espiral é o DEMA, Dense Elementary Matter Arrays, ou matrizes densas de matéria elementar. E o DEMA é constituído de pó microscópico, detritos de mundos anteriores que são continuamente reciclados em novos mundos, incluindo sistemas planetários, esses possíveis habitats cósmicos que podem fornecer as condições para o surgimento de múltiplas formas de vida. Os planetas são como laboratórios planetários para que as manifestações das singularidades projetadas pelos íons a partir do pleroma possam emergir e seguir a sua programação até seu estado ótimo. As leis da física no quenoma, os braços da galáxia, não são as mesmas leis do pleroma. Já conversamos sobre isso, faz sentido, né? Plasma não é pedra. O Aeon Sofia contempla a espécie desenhada, o modelo genômico do Anthropus, que está lá aninhado na M42, a nebulosa de Órion. E ela contempla o Anthropus como uma criança no útero, ainda em gestação. Com grande preocupação, ela antecipa como a criatura se desenvolverá, pois ela sabe, uma vez que uma espécie é projetada, os Aeons não interferem no seu desenvolvimento. Eles deixam que a experiência se desenvolva por si só, em total liberdade, sem prever ou influenciar o seu resultado. Tais são os protocolos aeônicos, mas há exceções. O tempo para os generators é de incontáveis bilhões de anos, muito além do alcance da medição humana. No entanto, é proporcional ao tempo humano. Um dia para as potências galácticas equivale a 25.900 anos, ou seja, a precessão do zodíaco. Ao longo de muitos dias aeônicos, que se prolongam por milhões e milhões de anos, a comunidade do pleroma observa a semeadura do genoma antrópico em diferentes laboratórios planetários. Eles observam como os propágulos do plasma germinal se separam um a um e em aglomerados para serem transportados por correntes plasmáticas através do espaço interestelar até que caiam em um habitat favorável, um planeta semelhante à Terra. A experiência começa de fato quando a espécie emerge, assume a forma animal e cria um domínio para si própria, respondendo às condições específicas do lar planetário. O comportamento da espécie revela como ela desenvolve ou não o seu dom. Sofia e Thelety e os outros Aeons estudam o processo de emergência a longo prazo. Eles acompanham de perto
a forma como suas criações atingem a sua forma pré-concebida. E depois, como elas se comportam de acordo com a calibração exata que as definem em termos evolutivos. E ao longo de milhões de anos, que para os Aeons são apenas alguns meses, eles observam o Anthropos aparecer em 9 mundos diferentes, 9 laboratórios planetários localizados aqui e ali nos braços galácticos. E eles notam algo peculiar. A cada vez que o genoma atinge a forma animal em cada um desses 9 habitats, acontece um desvio. Algo faz com que o comportamento do Anthropos se torne instável e errático, funcionando contra si próprio. Em 9 casos, as experiências fracassaram. Sophia, a mais nova dos Aeons no Pleroma, nunca houvera concebido uma espécie antes, e ela está perplexa com os resultados da primeira que ela criou. Cada vez que uma espécie sai do curso, sua preocupação cresce. Por que razão, ela se pergunta, o Anthropos não atinge a excelência da sua expressão? Por que a espécie que projetei não consegue exprimir a dotação do seu conjunto de competências? E esse desvio, que se repetiu 9 vezes, perturba a deusa da sabedoria. Ela se sente responsável pelos resultados negativos, mas impotente para fazer qualquer coisa a respeito. A crescente perplexidade a leva a imaginar como cada experiência poderia ter sido diferente se ela tivesse sido capaz de intervir, agindo contra os protocolos aeônicos. Mas há uma exceção aos protocolos aeônicos, e essa exceção é a descida avatárica. Sophia soube da descida avatárica ao observar as experiências genômicas iniciadas por outros Aeons mais experientes. Em alguns casos, os outros pares aeônicos optavam por essa técnica avançada de intervenção. A descida avatárica permite ao Aeon descer do pleroma e entrar no cenário da experiência. Ao fazê-lo, o Aeon assume a forma de um animal, algum tipo de criatura, capaz de atuar nesse habitat específico. Essa criatura, o avatar, age então sobre o problema ou falha na experiência e o corrige. O Aeon Sophia não tem prática em descidas avatáricas, mas a sua paixão, o seu amor pela criança que ela concebeu, a impele a intervir. Então ela faz a segunda melhor coisa que ela poderia fazer. Ela aplica a pronoia, ou seja, o poder aeônico do pensamento prévio, da intenção, numa espécie de exercício, num ensaio de como a coisa poderia ter sido diferente. Revendo as experiências fracassadas, uma a uma, ela imagina como ela poderia ter intervindo e mantido a espécie no rumo do seu máximo sucesso, a expressão ótima de suas programações. Para cada uma das 9 vezes, Sophia imagina um ato específico de descida avatárica e como ela teria realizado tal ato se ela soubesse como fazê-lo. A intensidade da concentração de Sophia no exercício de resgate afasta a deusa da sabedoria dos outros Aeons, incluindo seu parceiro Thelete. A absorção profunda e necessária para resolver os 9 cenários toma conta de Sophia, e então ela vai se isolando, e vai se isolando, e vai se isolando. E a cada desvio que ela analisa, ela aprofunda mais e mais o seu poder de sonhar, a principal ferramenta criativa de um Aeon. Em seu sonhar, ela acaba se envolvendo no destino da espécie que criou o Anthropos. Sophia não compartilha sua preocupação materna com seu parceiro Thelete. Em vez disso, ela se debruça sobre o problema de forma independente. Normalmente, os Aeons agem em dupla, como é a preferência do Originator, como mencionamos antes. Mas Sophia sonha unilateralmente, totalmente por sua conta. Sophia revisa as falhas do Anthropos e procura pela causa dos desvios. Ela lembra como ela e Thelete haviam superdosado o Anthropos para que a espécie possuísse um potencial de genialidade. A calibração do genoma foi definida para um alto padrão de desempenho.
E aí Sofia se pergunta: será que calibramos o genoma a um nível alto demais? Será que investimos a espécie com capacidades que ela não poderia controlar adequadamente ou mesmo restringir? Sofia fica chocada ao considerar que a sua experiência envolve um prodígio tão dotado que não consegue gerir o seu próprio excesso de talento. Teria ela criado um monstro imprudente? O fracasso dramático das 9 estirpes antrópicas desperta um profundo anseio em Sofia. Então ela exclui tudo ao seu redor e se concentra no espetáculo do modelo antrópico, nos braços galácticos aninhado na M42, a nebulosa de Órion. Aquela mancha âmbar ruborizada com magenta é cheia de estrelas jovens. A atração dessa visão cósmica se torna avassaladora e excita o entusiasmo divino do Aeon Sofia, a Enthemesis. A compulsão para ajudar a espécie problemática que ela criou rompe finalmente todos os limites de contenção e conduz o corpo de correntes torrenciais de Sofia para fora do pleroma, para além do limite do núcleo galáctico. E esse entusiasmo divino, ele cresce como um grito agudinho. A força do seu desejo de intervir na próxima experiência para que ela dê certo excede todas as restrições, atropela todo o protocolo. Essa força lança Sofia através do limite do pleroma e ela cai, entrando em erupção numa imensa pluma luminosa através da matéria escura dos braços galácticos. Este evento é a queda da deusa da sabedoria. E por ter cometido este imprudente ato de paixão, Sofia é chamada de Prúnicos, escandalosa, audaciosa, que ousa exceder as regras. Senhoras e senhores, este é o episódio 4 do Mito de Sofia, o sonhar unilateral. Que tal? Vamos expandir? A vida animada das criaturas geradas pelos Aeons não emerge no pleroma, nem as estrelas emergem lá. As torrentes plasmáticas, ou seja, os dragões do céu, eles consistem em matéria estelar em estado primordial, matéria crua, como a massa de bolo na batedeira. O genoma humano precisa de um lar. E lá está o quenoma, lá foi feita a panspermia e lá o animal humano emerge. O pleroma ele pode ser visto como uma cabine de observação de cientistas, né? Então os cientistas acompanham a experiência de dentro da cabine sem ter contato com o lado de lá, né, onde a experiência está acontecendo, sem contaminar a experiência. Em qual circunstância um cientista deveria entrar no setting da experiência para corrigir alguma coisa? Esse é o dilema dos Aeons. Essa é a exceção à regra. Em quais circunstâncias a descida avatárica é permitida? Porque os Aeons realizam suas experiências de acordo com as leis da liberdade e da espontaneidade. Eles não interferem, mas eles são livres para interferir. Eles têm a liberdade de seguir os protocolos, e essa liberdade de seguir os protocolos, ela é, de forma voluntária, ela é equilibrada pela liberdade de abrir mão deles. Qual caso nós vamos descer lá para influenciar nesta ou naquela experiência? Deve existir aí um critério que não está registrado, pelo menos não sobreviveu. O modelo antrópico está lá, aninhado na M42, mas ele não está lá paradão. Todo o universo está permeado por correntes de Birkeland, correntes plasmáticas que entram em erupção e passam e vão arrastando tudo por perto. Os propágulos do Antropos, eles são pegos por essas correntes toda hora e são espalhados para tudo quanto é lugar. É como um coco que cai no mar, aqui em Recife, e vai virar coqueiro lá em Costa do Marfim. Todo o universo, então, é uma grande malha de campos elétricos, de correntes de Birkeland. E essas correntes são descritas como filamentosas. Tem fotos pela internet, dá uma pesquisada lá. É bacana, é bem bonito. Os propágulos, então, vão parar de Recife até a Costa do Marfim, e lá eles emergem. E os propágulos do Antropos, arrastados por correntes plasmáticas para tudo quanto é lado da galáxia, acabaram encontrando um habitat e emergindo
em planetas diversos, antes do planeta Terra ser formado. Tenham isso em mente. Nós estamos falando aqui de um momento em que o planeta Terra não existe ainda. 9 vezes, então, emergiu espécies diferentes do Anthropos em planetas diferentes. E 9 vezes a experiência falhou. Tem que ter isso na cabeça. Não eram versões desse planeta, como dizem algumas narrativas. Não, isso aqui nem existia ainda. O Anthropos existiu 9 vezes por aí antes disso aqui acontecer. Presta atenção. Esses animais humanos se desviaram e provocaram o colapso da experiência por 9 vezes. Cada uma delas em seu respectivo ambiente. Ou seja, tem alguma coisa lá que faz com que eles não aproveitem o dom divino que a eles foi dado, essa calibração de excelência que Sophia e Thelety os deu lá no Pleroma. Interessantíssimo isso. É o arquétipo da civilização que se destrói, né? Tá cheio de narrativa aí. A gente já falou sobre isso também em outro curso. E o que significa sucesso do Anthropos aqui no mito de Sophia? Como os Telestai do passado, os professores da humanidade antiga, como eles viam essa ideia de sucesso do Anthropos? O sucesso aqui no mito de Sophia é definido pelo florescimento da plena realização do potencial humano, manifestado em harmonia com o seu habitat. É isso que o ser humano é desenhado para fazer. Mas Sophia é o Aeon mais jovem, ela não tem experiência com esse negócio, ela não é igual ao Thelety, que já tinha experiência, ou os outros veteranos, né, do Pleroma, os Elders, os mais antigos do que ela. Ela é uma novata, ela é uma rookie. E ela, pelo jeito, é esse tipo de rookie, de novata, que mete o pé na jaca. Enfim, a espécie que ela criou se revelou incapaz de lidar com os seus próprios talentos para o seu pleno benefício. Essa situação deixou ela tão preocupada que ela se retirou para refletir, afastando-se dos outros Aeons. Então ela usa a pronoia, um exercício, um ensaio de como seriam essas intervenções avatáricas para que aquelas espécies anteriores não se desviassem. E essa pronoia é o sonhar, e ela se enfiou nesse sonhar até o último fio de cabelo, usando uma metáfora antropomórfica, e nesse sonhar unilateral ela acaba caindo. A preocupação profunda sobre o que vai ser da espécie humana na 10ª manifestação levou Sophia a cair. Nós somos o motivo da quebra de todo o protocolo feito por Sophia. Prúnicos, ousada. How dare you? How dare you break the protocols? A ligação de Prúnicos com prostituta é muito próxima. É mais ou menos assim. Ela foi ousada em quebrar o protocolo. Isso é uma linguagem. Você pode usar a linguagem popular. Essa piranha quebrou o protocolo. Essa ordinária quebrou a regra. Papo de boteco, alguém chamou a Sophia de desgraçada. Essa desgraçada pulou. Essa maldita, essa prostituta. Então a ligação prúnicos-prostituta, por exemplo, na cultura judaica, ela é direta. A prostituta da Babilônia, né, que a prostituta escarlate, que vem em cima da besta, tem todas essas ligações aí. Mas não é para agora, é claro. Ela tinha que fazer alguma coisa, o Anthropos está fazendo errado, está acontecendo alguma coisa errada, ela cai. A entimesis, o entusiasmo divino por fazer alguma coisa, she was itching to do it, em inglês, diríamos. Estava com coceira, ela tinha que fazer. Prúnicos, quebrou tudo. Breaking all the rules. E deu no que deu. Então ela caiu e cá estamos nós. Eu vou fazer um adendo para esse vídeo, como se fosse a parte 2, para que ele não fique tão longo e que vocês possam quebrar aí o estudo um pouquinho. Vou fazer um resumo do que eu acabei de falar agora e vou trazer aqui o texto do Irineus para ver como é que o Irineus contou essa história, para vocês verem que interessante que é o episódio 4 da história da deusa caída. O Aeon Sophia, a deusa da sabedoria que caiu por amor ao senhor e à senhora, espécie humana, maldita, que não sabe ver a diferença entre pérola e plástico. Daqui a pouquinho, parte 2 do Encontro 5, episódio 4
da história da deusa caída, o sonhar unilateral. Um grande abraço, vejo vocês lá.